Mark Zuckerberg, CEO da Meta, admitiu que a empresa cedeu à pressão do governo de Joe Biden para censurar conteúdos da plataforma durante a pandemia de Covid-19. A confissão foi feita numa carta enviada por ele ao Comitê Judiciário da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. O material banido incluía publicações meramente humorísticas. No documento, Zuckerberg expressou arrependimento, abre aspas. Acredito que a pressão do governo estava errada e lamento que não tenhamos sido mais francos sobre isso. Sinto que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer administração em qualquer direção. E estamos prontos para recuar se algo assim acontecer novamente, fecha aspas. Além do Facebook, a Meta é dona do Instagram e também do WhatsApp. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, quero ouvi-la aí como é que repercutiu aí nos Estados Unidos essa confissão do Mark Zuckerberg, o fundador e CEO do Facebook. Imagina, se ele admite aí que há pressão nos Estados Unidos, imagina o que deve ter acontecido aqui também no Brasil durante a pandemia de Covid-19, com as arbitrariedades e ilegalidades que a gente tem acompanhado aí ao longo dos anos. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. É uma batida global, não é, Paula, contra a liberdade de expressão. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa querida audiência. Paula, como você disse, essa carta da Meta para o Congresso americano caiu como uma bomba. Estão todos comentando sim. Mas, Paula, é aquilo, né? É como o que nós estamos vivendo no Brasil, agora com esses 6 gigabytes aí, com reportagens da Folha de São Paulo. É apenas desvendando, né, colocando em palavras, colocando em material físico aquilo que o brasileiro já sabia há muito tempo e aquilo que o americano também já sabia há muito tempo. Em 2020, nós tivemos uma eleição extremamente controversa aqui nos Estados Unidos, e um dos pontos mais graves daquela eleição bastante estranha, para não dizer o mínimo, é que um veículo de imprensa, o New York Post, foi censurado no Twitter. O Twitter ainda era o Twitter e não o X do Elon Musk, que foi comprado, o Twitter foi comprado em 2022. Mas o New York Post teve posts e matérias e reportagens jornalísticas derrubadas sobre o escandaloso computador do então filho do candidato democrata Joe Biden, o Hunter Biden. Um computador que mostrava uma série de evidências e comprovações também, não apenas material pornográfico e material do filho dele também metido com drogas, mas também com tráfico de influência, ele sendo a ponte entre o pai, vice-presidente de Barack Obama na época, e a Burisma, por exemplo, ou empresas na Ucrânia que mostravam relações nada republicanas. E quando esse computador veio à tona, através de matérias, assim como a Folha está fazendo, matérias do New York Post, isso foi derrubado. E todos os perfis que retuitavam ou que mostravam essa reportagem, eles eram derrubados no Twitter. Ou seja, houve um complô, aí sim, um conluio contra a liberdade de expressão e contra um candidato que na época era o presidente, naquele momento, o presidente Donald Trump. Dentro da pandemia também a mesma coisa. Cientistas foram calados, médicos foram censurados, debater, né, aquela pandemia, uma coisa histórica para o mundo todo, não puderam debater com precisão o que é um dos pilares mais importantes da ciência, que é exatamente o debate científico, o questionamento para que você ache soluções para aquele problema. Isso também não foi permitido. Agora, Paula, o que anda preocupando muito o americano, e isso quem demonstrou essa preocupação no próprio discurso de endosso a Donald Trump foi o Robert Kennedy Jr.,
é essa dobradinha entre a censura nas redes sociais, ou seja, nós temos visto isso no Brasil, no mundo, aqui nos Estados Unidos também, e uma censura contra os aplicativos de mensagem. Nós tivemos essa batida no Brasil. Agora, essa semana, falamos ontem da prisão do Pavel Durov, que é o dono do Telegram. Isso vem preocupando os americanos nesse sentido. Censurar as redes sociais, censurar os aplicativos de mensagem, suprimir o debate público. Quem decide o que é desinformação, fake news, mentira, narrativa? O que eles têm falado, tanto Donald Trump quanto Robert Kennedy Jr. Deixem o povo decidir. Nós combatemos desinformação e mentiras com mais liberdade e não menos. Então é isso, Paula. Tem muita coisa ainda que vai se desenrolando dessa história, mas para não ficar muito longo aqui o meu primeiro comentário, o en passant é isso. É a notícia do momento no dia de hoje aqui nos Estados Unidos. Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu trazer aqui a repercussão dessas revelações aqui de Mark Zuckerberg, porque o Elon Musk, dono do X, afirmou na sua rede social que o caso parece configurar uma violação da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura o amplo direito à liberdade de expressão. Donald Trump também reagiu às revelações na rede Truth Social. O ex-presidente e candidato à Casa Branca sugeriu que a carta de Zuckerberg mostraria que a eleição de 2020, quando ele concorreu à presidência contra Joe Biden, foi manipulada. Boa noite, Piotr. Nós exibimos aí na tela, então, as manifestações, né, repercussão tanto do Elon Musk, dono do X, quanto de Donald Trump. E o Mark Zuckerberg, nessa carta que foi entregue aí ao Comitê da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, se mostra arrependido e diz o seguinte: sinto que não devemos comprometer nossos padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer administração em qualquer direção. Estamos prontos para recuar se algo assim acontecer novamente. Será mesmo que estão prontos para um recuo, Piotr? Boa noite, Paula, mestre Augusto, Ana querida, Silvio, a todos vocês que nos acompanham, sejam bem-vindos. Não acredito. Não acredito porque precisa acontecer novamente e ele mostrar que é capaz de resistir à pressão do governo americano, mas que foi pressão e foi manipulação, o resultado é esse. Não tem como. Seja no debate científico na época da pandemia, está muito claro. Aliás, qual é o custo, por exemplo, os Estados Unidos são conhecidos no mundo, a justiça americana, por arbitrar, inclusive, multas pesadas de danos à imagem. Como aqueles cientistas todos que foram condenados pela opinião pública devido a toda essa manipulação da informação sobre a Covid, o quanto que aquilo afetou a vida deles? E de outras pessoas, talvez não tão conhecidas, que também foram, para usar a expressão do meio, canceladas nas redes sociais. Perderam o direito a se manifestar porque o próprio sistema do Facebook ia lá e derrubava a informação, ou colocava aquela taxa dizendo que aquela informação não era ciência e tudo mais. Cientistas tiveram isso. Eu vou contar um caso rapidinho aqui. Um amigo uma vez escreveu agradecendo, na época da eleição aqui no Brasil, ele tinha feito aniversário, as pessoas mandaram parabéns para ele e ele escreveu assim na mensagem do Facebook: quero agradecer pelos votos que recebi de felicidade. O algoritmo do Facebook entendeu votos como qualquer citação de eleição e aparecia a mensagem que qualquer propaganda, aquela coisa que na época da eleição. Veja só, além de tudo, o algoritmo era estúpido, né? O algoritmo não pensa, ele calcula, então, obviamente, não pode ser levado tão a sério. Agora, tudo isso é manipulação, e no caso brasileiro também está muito claro, o Facebook fez a mesma coisa aqui, na pandemia e também na eleição. Qual é o preço que a gente paga por causa desse erro das redes sociais? Aliás, naquele momento dos Twitter Files aqui no Brasil, em que o Elon Musk divulgou toda aquela informação, ele já dava a entender que isso tinha acontecido nas outras redes sociais quando o Twitter começou a se negar a fazer isso. O próprio Twitter aceitou antes, obviamente, da chegada do Elon Musk. E depois ele mostrou que todas essas outras redes sociais faziam. YouTube, o Google, né, especialmente, e o Facebook, que tem duas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Claro que isso houve agora. Não tem como voltar atrás. Não, mas vai fazer de fato agora? E sim,
afronta a liberdade de imprensa. Claro, a liberdade de expressão. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vinda, Silvio. A gente tem acompanhado aí a pressão dos governos em relação às plataformas digitais e o que tem acontecido aqui no Brasil. Vale lembrar que a plataforma de streaming concorrente do Google, do YouTube, Rumble, saiu do Brasil há um tempo. Também o escritório da rede social X já anunciou que está se retirando do Brasil. A Ana bem lembrou, ontem comentamos aqui a prisão do criador, fundador do Telegram. Enfim, é uma pressão aí em relação a esses CEOs, criadores de redes sociais e, paulatinamente, a gente tem acompanhado aí a confissão da pressão que eles têm sofrido no bastidor e agora isso está vindo à tona. Boa noite. Paula, querida, boa noite. Querida Ana, meu irmão Augusto, boa noite, Piotr, meu parceiro, boa noite para quem nos acompanha. Acho que a Ana tocou nos pontos principais, o Piotr também ajudou a puxar alguns fios em relação à liberdade que foi tolhida. E eu arrisco dizer aqui, Paula, que o gatilho para tudo isso foi a pandemia, foi a Covid-19, e parte daquela histeria que contaminou o planeta naquela época. Determinados comentários foram banidos, proibidos, e a partir dali a escalada nunca mais cessou, inclusive no Brasil, se espraiando, os tentáculos se espraiaram para a área eleitoral. Nós acompanhamos a eleição de 2022 e seria até desnecessário aqui relembrar o quanto houve perseguição a determinado espectro político, a determinado pensamento, o pensar diferente, muitas vezes simplesmente levantar questões que depois foram revistas pela própria ciência. Aqui estou me referindo à parte da pandemia, foi proibido, pessoas foram punidas, pessoas foram canceladas, perseguidas, perderam empregos, perderam perfis nas redes sociais e, em alguns casos, foram processadas, enfrentaram ações judiciais ou perderam empregos em universidades públicas, como no caso de médicos, de cientistas, mas a coisa foi escalando, como eu disse, invadindo várias áreas. E será que o mundo agora, puxado pelo Elon Musk, né, pela iniciativa dele de colocar o dedo na ferida, de exibir determinados documentos, Twitter Files, será que o mundo está num momento de consciência, de colocar a mão na consciência e entender tudo o que aconteceu? O Zuckerberg pode estar puxando mais um fio nessa história. Então é importante a gente prestar atenção se isso vai ser um movimento mundial, principalmente se tratando dos Estados Unidos, né? Um dos pais fundadores da América, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, é o autor da frase: basta que uma geração abra mão da sua liberdade e a perderemos para sempre. Então, eu acho que, eu espero, vou ser otimista aqui, que uma onda de consciência esteja sendo germinada no planeta para que as pessoas não abram mão das suas liberdades, e isso, à luz do hoje, passa pelas redes sociais.